Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 133 de 2024, amém? Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Hoje nós continuaremos a nossa viagem por 2024, né? Pelas páginas da Bíblia. Oi, Maria! Aqui em 1 Reis, nós paramos no capítulo 16, não foi assim? Hoje continuaremos a nossa viagem a partir do capítulo 17, amém? Capítulos 17 e 18. Mas antes, nesse dia todo especial, né? Dia 12 de maio desse ano de 2024, né? O nosso feliz Dia das Mães, para você que é mamãe. Oi, Ivone, bem-vinda, querida, né, ao nosso Dia das Mães, aqui ao dia 133, deixa eu já atualizar aqui o itinerário da nossa viagem. E para você que está, vamos lá, 17, né, assim, e o 18, opa, amém. Sejam bem-vindos, queridos, né, a esse dia tão especial, né? Que ela receba, sim, a Bíblia está se referindo às mães ali no Provérbios, capítulo 31, né? Já no versículo 28, na parte A, está escrito que os seus filhos fazem questão, né, assim, oi, Lê, de elogiá-la. Né, os filhos inclusive vêm antes do marido, e aí a parte B segue com o marido ali elogiando, né, essa mulher que é mãe, né, assim. E o capítulo 31, livro de Provérbios, queridos, né, meu Deus, quanta sabedoria tem ali, quantos provérbios de Salomão e outros sábios, né, e termina com esse pedacinho que diz que ela receba o reconhecimento que merece por tudo que faz e seja por todos parabenizada publicamente. Há uma versão que diz: adorne a sua vida com elogios. O livro de Provérbios termina assim. Né? Depois de tanta sabedoria sobre inúmeros assuntos, né? Incontáveis assuntos que diz respeito a essa vida, quantos conselhos, instruções e tudo mais, e vai terminar assim. Provérbios 31, são 31 capítulos, né? Versículo 31, que ela receba, amém? Né? Um dia como esse é dia da gente praticar, né, esta verdade e levar, né, assim, para o nosso dia a dia, né, que seja um bom hábito, amém? Estar elogiando, né, a nossa mãe, ela realmente merece, né, esse reconhecimento. E é como um adorno, eu achei tão linda essa versão que fala, né, adorne sua vida com elogios, amém? Vamos lá, queridos, né? A nossa leitura de hoje é o pedacinho da Bíblia de hoje, que é 1 Reis, capítulos 17 e 18. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos a esse dia 133. Estamos aqui, como de costume, amém, Lê? Como de costume, às 7 horas, né? Assim, hoje um pouquinho mais tarde, Dia das Mães, né? Almoço, presente, essa coisa toda. A gente se atrasou um pouquinho, mas amanhã, com fé em Deus, se Deus quiser, vamos estar de volta, né, Lê? Vamos lá? 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, sim, é assim que Elias aparece na Bíblia, dos moradores de Gileade, sim, disse a Acabe. Acabe agora é o rei, não é assim? De Israel: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem o orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando nós conhecemos os profetas da Bíblia, né, o nosso padrão é alto, né, assim, queridos, nós não aceitamos menos do que isso. Embora aqui ele vá ser ousado, né, vai dizer segundo a minha palavra,
Mas é assim que é. Quando nós conhecemos a Bíblia, né? A gente não aceita aí profecias ou profetadas assim generalizadas, né? Assim vazias em si mesmas, ou citando bênçãos, né? Assim que são condicionadas, né? Assim a uma escolha e não, né? Assim de maneira que vá se concretizar, né, assim, na vida daquele que não escolheu o bem. Amém? Pois quando nós escolhemos o bem, é o bem que nos acompanha. E esta bênção é que nos segue, né? É o que a Bíblia diz. Esta é a verdade. Então, necessário ou depende, né, assim, de uma escolha nossa. Então, sempre houve, né, falsos profetas, eles sempre existirão, estarão por aí, mas quem conhece a Deus, conhece a Bíblia, quem conhece a Bíblia, conhece a Deus e sabe, né, que os profetas de Deus falam, assim, com detalhes, né, assim, inclusive dão provas de que é Deus que está falando. Lembra lá quando a esposa de Jeroboão fingiu, né, assim, ela vai ali vestir uma outra roupa, né, assim, para que ela não fosse conhecida como a esposa do rei. E antes mesmo de ela chegar lá, o Senhor fala com Aías, o profeta, que já está quase cego. Eu imagino que ele tinha catarata, né? A Bíblia diz que a sua visão já estava ali obscura, né? E o Senhor vai dizer, olha, vem aí a esposa de Jeroboão, né? E falarás assim e assim para ela. Na cena seguinte, né, desses capítulos que nós já passamos, a Bíblia diz que quando ele ouviu o barulhinho, né, assim, dos pezinhos dela na porta, ele fala, entra, mulher de Jeroboão, eis que estou encarregado, né, de duras novas, ou de duras notícias, né, para ti, que foi o que Deus disse a ele para dizer a ela, né, assim, inclusive ele questiona, por que finges? Né, e ali ele vai entregar o recado de Deus e ainda vai dar um sinal. Ele falou assim, olha, quando você chegar, ela estava ali acerca do menino que estava doente, ela nem disse nada. Depois que ele entregou o recado de Deus, aí disse, olha, quanto ao menino, quando você chegar no limiar da porta, né, de volta, né, à sua cidade, à sua casa, o menino morrerá. E foi exatamente o que aconteceu. Né, assim, o que dizer de Samuel e tantos outros profetas que nós temos conhecido na Bíblia, né, assim. Então, quem conhece a Bíblia é um tanto assim maduro, né? E espiritualmente. E não se deixa levar, né? Assim, Cesaltina, bom dia, amore. Seja bem-vinda. Oi, Jair, bom dia, amigo. Vitória, querida, seja bem-vinda a bordo, né? Glória a Deus pela sua vida, viu? Vamos lá, queridos, levantar a nossa bandeira bem alta, e a nossa bandeira é a Bíblia, fazê-la conhecida, é a nossa alegria, é o nosso propósito aqui. Né, assim, queridos? Então, nós vamos conhecer agora outro profeta, Elias, né, um grande profeta de Deus, no tempo aqui do reinado de Acabe. Amém? E a Bíblia diz que ele vai dizer o quê? Que nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-se junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. A gente, né, nunca foi diferente, né? A vida do profeta sempre foi difícil, porque o profeta de Deus é aquele que fala, às vezes, muitas vezes, o que a gente não quer ouvir. Né, assim, às vezes diz duras novas, né, como disse Abias, a esposa de Jeroboão, né, eis que eu tenho duras novas para ti, estou encarregado, né, ele chega a dizer, né, então, eles sempre foram perseguidos, né, lembra lá do homem de Deus que vai profetizar também contra Jeroboão, e aí Jeroboão, aí ele dá um sinal, tanto que quando ele estende a mão, isso que é o lindo, né, eles têm a proteção, né, assim, de Deus. Quando Jeroboão estende a mão ali para mandar matá-lo, o que foi que aconteceu com a mão dele? Né, assim, a mão, todo o braço ali ficou, ele não podia recolher, né? Secou na hora. E ali, ele então viu que era Deus falando, sinais, né? E aí, ele vai pedir, não é assim, para o homem de Deus orar,
né, pedindo a Deus o seu favor ali, a sua misericórdia, é o que ele vai fazer. O Senhor vai ouvir aquela oração e ele tanto vai recolher a mão, o braço, como ela vai voltar como era antes. Não foi assim, queridos? Então essa é a vida, né, de um profeta de Deus. E com isso, Jeroboão vai dizer, olha, vem, né, para minha casa para você comer, beber, renovar as suas forças. Ele falou, nem que você me desse, né, metade da sua casa, eu comeria ou beberia nesse lugar, né? Ele não aceitou ali presente nem suborno, né, assim? Então, essa é a orientação que Elias vai receber de Deus. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, olha só, queridos, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha isso. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão, os corvos traziam que? Pão. Gente, isso é tão sobrenatural. Além, né, e carne. Os corvos traziam pão e carne, como também carne e pão ao anoitecer. Sim, não era só uma vez no dia, não. Era de manhã e ao entardecer, né? Ao pôr do sol, ao anoitecer. E bebia da torrente. Né? Assim, é coisa linda, né? É fácil? Não. A porta é estreita, o caminho é realmente muito apertado. Mas nós queremos, Senhor, te dar graças por esse dia, né? Estamos aqui tão alegres, tão empolgados, né? Se nós podemos dizer assim, mas certamente animados, né? Assim, para receber do Senhor a porção que o Senhor tem reservado, guardado para cada um de nós, e ela é personalizada, ela é repartida, é sob medida, de acordo com a nossa necessidade, seja ela grande ou pequena, né, assim, natural ou sobrenatural. E nós queremos mais do que depressa, né, te agradecer, Senhor, pelo seu cuidado, a sua atenção, nesse dia tão especial, né, dia 12 de maio de 2024, Dia das Mães. Nós queremos, Senhor, praticar. Hoje é um ótimo dia, né? Assim, não só hoje, mas é um ótimo dia da gente praticar. Se nós temos, né, ainda de Deus esta oportunidade de estar reconhecendo, né, assim, o quanto merece, né, a nossa mãe, o nosso elogio, orientação, instrução, conselho de Deus para nós. Pensar que é assim que termina, né, o livro de Provérbios. E nós queremos te dar graças, Senhor, pela vida da nossa mãe, estando ela conosco ou não, né, por todos os seus dias e tudo que ela para nós, né, tudo que ela representa. A Bíblia fala que a instrução da bondade, ou seja, o afeto, o amor, foi ela que nos ensinou, né, assim, e nós queremos muito te dar graças, né, pela vida dela. E aqui, né, no capítulo 17, Senhor, aprender com Elias, né, assim, essa dependência, né, que nós tanto carecemos, né, de Ti, para viver o Teu sobrenatural, né, assim, queridos. Então vamos lá, Osiel, bom dia, seja bem-vindo. Margarida, seja bem-vinda a bordo, querida, né, que alegria nós vamos dar bem-vindos a Margarida, queridos, né, também a Osiel, né, que alegria nossa estar nesta viagem com você, viu, Margarida? Oi, riso. Oi, amiga, chegamos. Bom dia, bom dia. Não tinham sinalizado, mas cheguei. A paz do Senhor, querida. Me perdoe o atraso, viu? Para quem eu consegui. Oi, Claudinei, bom dia. Pois é, queridos, ontem o celular não funcionou, ficou daquele jeito que eu consegui enviar para alguns, né? Ele fica inerte, assim, não responde, né? E aí é necessário, estava normal, carregado, né? Não deixo mais descarregar, mas de repente, né? Isso acontece ou aconteceu, amém? Acho que já vai lá para a terceira vez, né? Que isso acontece. E eu não sei dizer o que é, e aí eu preciso, é velhinho, né? Preciso esperar. Oi, Joilton. A nossa gratidão, querido, que o Senhor lhe recompense, viu? Com ricas bênçãos, né? Do seu bom tesouro, viu? Ainda hoje, amém? Né? Quem ajuda é ajudado, quem rega
também é regado, né? Assim, quem alívio dá, também alívio receberá, né? Assim, queridos. Então, eu preciso esperar, é por isso que não responde, né? Não reage, sabe? Fica daquele jeito horas. E aí eu preciso esperar ele descarregar, né? E aí carregar novamente e só então ligar, orando, né? Assim. E foi o que aconteceu. Ai, que alegria. Não, era de tarde, sabe? Ontem até que não demorou muito para descarregar. E aí a minha vontade era vir aqui continuar, mas não é o horário combinado, né? Aí eu preciso esperar até amanhã. E fiquei com vontade de falar com ele, não. Porque sempre quando eu acordo, já acordo, a primeira coisa que eu vou ver é se ele tá vivo, se tá funcionando. Aí eu falei, não posso dizer agora, porque vai que de manhã esteja como, né, aconteceu hoje. E aí eu precisei, aí dormi naquela expectativa, sabe? Eu cheguei aqui tão agitada. Aí quando foi de manhã que eu vi que ainda estava, eu falei, ai, que alegria. Então estamos aqui, queridos, completamente dependentes do Senhor. Amém? E essa é a nossa pedrinha. E hoje vamos derrubar mais um gigante, né? Assim, Riso, hein, Jair, Letícia, viu, Margarida? Aqui é de fé em fé. Vê, como Elias. Imagina, queridos, seguir a Deus nesse nível de dependência, né? Assim, é também viver esse sobrenatural. Você imagina ser sustentado ali no deserto. Ele vai para esse lugar onde tem ali uma torrente de água. Tem água ali, vai haver seca, vai parar de chover. O tempo é de fome, o tempo é muito difícil, né? Mas o Senhor orienta ele a ir para aquele lugar. E ali o Senhor diz, você vai beber daquela água ali, daquele rio, né? Daquela fonte ali. E eu vou ordenar aos povos que ali mesmo te sustentem. Acredita que né, num lugar ermo, um lugar, né? E os corvos vão não só, viu? Foi, né? Ele vai ali obedecer, não é? Inclusive, gente, esse rio é tão importante. Você olha para ele hoje, talvez como Naamã, nem assim não valoriza, né? Você olha assim, mas as águas lá né, da terra dele, lá da Síria, né? Que ele vai falar, acho que é Damasco, né? Uma coisa assim. Aí são dois nomezinhos que agora não me ocorre. Aí ele disse, não são melhores do que essa, porque são barrentas, né? É um rio assim que você olha assim, você não, né, assim, mas veja, outra vez ele aparece. Quantas vezes que ele vai aparecer na Bíblia esse rio? Ele é muito importante, né? Ele praticamente corta assim o território de Israel. E foi lá na fronteira do Jordão que Elias vai morar por esse tempo. E os corvos traziam, queridos, pela manhã e ao anoitecer, ao pôr do sol, né? Tanto pão, um corvo, gente, é um pássaro, né? Assim, pronto, tanto pão como carne trazia para ele. Um pão, gente, é uma coisa pronta. Eu não sei se a carne vinha assada, eu não sei. Mas o pão é algo preparado, certo? É algo pronto, num tempo de fome, de seca, só Deus faz um trem desse. Não é assim? É sobrenatural. Mas, a Bíblia diz, 17:7, mas passado dias a torrente secou. Porque não chovia sobre a terra. Não foi assim? Então veio, ou seja, sempre por um tempo determinado. Não quer dizer, né, assim, que o Senhor vai encher. Já tenho ouvido muito testemunho de Deus encher o bujão depois de secar, mas por alguns dias, né, até que o Senhor providencia um outro escape, né, assim, uma outra saída. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta. Sarepta é uma cidade, ó, que pertence a Sidom. E demora-te ali, que onde ordenei agora a uma mulher viúva que te dê comida. E então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, né, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, há somente um
um punhado de farinha numa panela e um pouquinho, né, um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Veja, queridos, que situação, né? Assim, oi, Gênesis. Oi, Elaine, seja bem-vinda, querida, né? Ao nosso dia 133 de 2024, né? A nossa viagem, nossa aventura pelas páginas da Bíblia. Oi, Eva. Bom dia, querida. Seja bem-vinda, viu? E cá estamos, queridos, né? Em 1 Reis, capítulo 17, conhecendo Elias, né? Esse grande profeta de Deus. Mas olha que tempo, queridos, né? Ela viúva, né? Num tempo em que não chovia, né? Não estava chovendo, por isso o ribeiro secou. Ele vai até ela e pede água, o que ela já tinha pouco, se não chovia. Aí ele ainda pede mais, pede pão. Ela falou, eu não tenho. Ela não tinha nada cozido, não foi o que ela disse? Ela falou assim, veja, esses 2 cavacos aqui, aqueles gravetos, né? E eram dois cavacos aqui, veja, era tão pouco, o pouquinho, era só um punhado, gente, um punhado, né? Ainda mais da mão de uma mulher, né, Jair? Era só um punhadinho e um restinho de azeite, ou seja, aquele pão bem simples, né? Só com farinha e azeite, talvez um trisquinho ali de sal, uma pitada, né, de sal. Era o que ela ia fazer para comer e não havia mais nenhuma perspectiva, nada. Tempo de seca, de fome, né, em Israel. E é o que ela diz para ele. E aí Elias lhe disse, ou seja, não havia mais esperança, não é? Ela pensou em comer e então esperar a morte chegar. Simples assim, né? Tempo difícil. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti e para teu filho. Gente, que prova! Era só um punhado, né, assim com um restinho de azeite, e ele ainda diz primeiro, né, ele falou assim, faça pequeno, mas faz primeiro para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. E aí, que escolha você faria? Hein, Michele? Bom dia, querida. Sim, o seu nome será o primeiro hoje em nosso livro de oração, viu? Fui! Quero já ir anotando, amém? Estamos aqui. Esse é o nosso livro de oração. Já vou colocar a Michele. Acabou. Isso, aqui está. Já está aqui, viu, Michele? Qual seria a sua escolha, hein, Michele? Se hoje, né, assim, na visitação, e o Senhor nos visita todos os dias, querido, e não é que Ele se aparte, né, ou se distancie de nós, mas como fazia, não é? Ali no Éden, na viração do dia, inclusive, né, ao pôr do sol, esse horário tão especial, que é inclusive nesse horário que a gente está apresentando você e a sua casa, né, todos os dias, em nossa campanha de Daniel. Nessa que é a 3ª vez no dia, né? 6 da manhã, meio-dia e às 6 da tarde. Um bom hábito, né? De oração, que é bíblico, né? Assim, por isso o nosso CEF, né? Nosso livro memorial, o nosso diário também, né? Da nossa viagem, onde os nossos nomes estão registrados, né? Diante de Deus. E a Bíblia diz que Ele nos visita enquanto nós dormimos. Acredita? Ele examina, é um exame mesmo, o fundo da nossa alma. Quando a Bíblia diz rins, ali, né, quer dizer isso, o fundo da nossa alma. Então, né, quando o Senhor te visitar hoje, né, e te pedir esse ato de fé, né, qual será a nossa resposta hoje? É hoje, amém? É sempre sobre hoje, queridos, né? Depende da nossa escolha de hoje, né? E os tempos são mesmo difíceis e trabalhosos, não são, né? Então, se Deus nos pediu hoje esse ato de fé que foi pedido a essa mulher, que só tinha esse punhado de farinha, né, esse tantinho de azeite, para primeiro, né, assim, ofertar ao Senhor, entregar a Ele tudo o que ela tinha, porque era só o que ela tinha, era tudo o que ela tinha. Depois disso, ela ia esperar a morte, porque não havia esperança, né, assim, para ela e para o seu filho. O tempo era de fome, era de escassez, era de seca, né, parou de chover. Você imagina, já, né,
Não havia, né? E nós temos acompanhado um quadro semelhante a esse, embora que o oposto, né? Mas tão difícil quanto, né? Assim, quando uma pessoa perde tudo ou, né? Não tem mais nada, né? Assim, qual seria nós no lugar, né? Ou se colocando nesse lugar, porque poderia ser eu e você, não é assim? Qual ato de fé, né, nós poderíamos fazer para demonstrar onde está depositada toda a nossa confiança? E é um depósito, viu? No lugar mais seguro que existe, amém? No provedor de todas as coisas. Então, ele vai dizer isso a ela, porque assim diz o Senhor. Ele diz para ela: Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Glória a Deus, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O Senhor não nos pede nada, querido, o Senhor não nos dá uma garantia, amém? A instrução vem sempre acompanhada de uma promessa, né? É por isso que a gente não dá ouvidos né, assim, a esses falsos profetas que, diferente de Elias, né, assim, são palavras soltas no ar, sem nenhuma condição, sem nenhuma aliança, sem nenhum compromisso, porque as promessas de Deus, elas são uma aliança, é um pacto, amém? É um voto, né? É um juramento que Deus faz. Olha, se você fizer assim, é certo que eu vou te abençoar, assim, 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 assim. É esta bênção que vai te acompanhar, te seguir e te tocar, será realidade na sua vida, não é assim? Então ele diz: olha, demonstra, onde é que está a sua confiança? Faz para mim, né? Entrega para mim tudo o que você tem, toda a sua esperança, toda a sua fé, sabe? Toda a sua vontade de vencer, né? Assim, entrega para mim, que eu vou assegurar. Se o seu coração for de todo, lembra, nós temos acompanhado, queridos, todos aqueles que não entregaram seu coração completamente a Deus e o que aconteceu a eles, né? Assim como Salomão, o homem mais sábio que já existiu na terra. Mas do que adianta todo o conhecimento, né? Assim, da terra, se o seu coração não foi completamente entregue a Deus? Ele pereceu, né? Assim, ele pereceu como Jeroboão, Roboão, seu filho, né, assim, Baasa, e todos esses aqui que a gente, né, ao longo da nossa viagem temos conhecido, né, assim, diferente de Davi, né, assim, né, com que é padrão do que Deus espera de nós. Por isso é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração era totalmente entregue ao Senhor. E não era só no tempo bom, não. No tempo difícil, quando ele não sabia, palavras dele. Não foi assim, queridos. Henrique, seja bem-vinda, querida avó. Não foi assim, Lê. Quando ele não sabia, ele falou assim: até que eu saiba o que Deus quer de mim. Quando ele não sabia o que Deus queria dele. Quando ele precisou fugir, né, assim, às pressas, em todo que foge, né? Foge dessa maneira, né? Não há preparo. Ele estava errante, mas ele falou: faça, né, o Senhor que bem lhe aprouver, né, assim? E quem assim se entrega, queridos, sempre vai experimentar, né, o amparo de Deus, a sua proteção e a sua providência. Mas qual é a condição? A entrega, a renúncia, né, assim? Essa é a condição, né? E isso é um ato de fé, não é? E aí, então o Senhor diz para ela: se você assim fizer, não vai faltar a farinha da sua, só tinha um punhado, não vai faltar a farinha na sua panela, e o azeite também não vai acabar até que volte a chover sobre a terra. Foi ela, qual foi a escolha dela? Né? A escolha minha e a sua hoje também, amém? Quando o Senhor nos visitar, e Ele está nos visitando e está pedindo, amém? Esse ato de fé, e certamente você sabe qual é, não é? Porque o Senhor, Ele fala de maneira particular, né? Personalizada em cada coração. Então foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, o profeta ali, né? O homem de Deus. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias, gente, de um punhado. Era um punhado de farinha, um restinho de azeite. Comeu ela, né, assim, e a sua casa. Veja, a Bíblia cita primeiro o filho, mas aqui diz casa, né? Dá a entender que havia mais alguém ali, talvez. Mas o certo é que ela, o seu filho e Elias comeram, ó,
muitos dias. Da panela à farinha não se acabou. Você crê? Não se acabou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Né? Depois disso, aí a história segue, ou seja, segundo a palavra. Né? Mas eu não tenho promessa. Como não tem? A de Gênesis e Apocalipse, né? São só promessas para você e para mim, né? O que acontece é que muita gente não conhece a Bíblia, e por não conhecer a Bíblia, não conhece a Deus, como Ele verdadeiramente é, né? Assim, e aí conhece a Deus de ouvir falar, e quantas mentiras são faladas sobre Deus por quem não o conhece, né? Assim, o maior interessado de que a gente não o conheça, né? Veja lá o teste, ele chega, que é o mentiroso, o pai da mentira, com suas mentiras, ele chega já testando Eva ali. Mas vem cá, o que foi que Deus disse? Tipo assim, o que é que você sabe sobre Deus? O que é que você sabe que Deus disse a seu respeito? O que é que você sabe das instruções de Deus, das suas promessas, dos seus princípios, dos seus valores? Diz pra mim o que é que você sabe. E quando ela abre a boca, né, como muitos de nós, né, ela vai mostrar ali o pouco ela sabia. Ela chega a cometer o equívoco de dizer coisa que Deus não disse. Ele disse que não tocasse na árvore. Deus nunca disse isso. É como a maioria de nós, né, viaja por esta vida, né, sem roteiro, sem rota, sem itinerário, né, assim, sem mapa, né, sem instrução, sem conselho de Deus. E aí? É presa fácil. Veja como Jesus venceu o diabo. Está escrito, né? Jesus todo o tempo foi norteado. A sua bússola, o seu guia era o que está escrito. É tanto que o diabo falou assim, você quer usar então? Eu conheço a Bíblia. E falou assim, também está escrito. E vai citar o nosso amuleto, né? Assim, o Salmo 91, lança-te daqui para baixo. Não está escrito? Está escrito também, ou seja, eu também conheço. Ele conhece, querido, mais do que eu e você juntos. Juntando a idade de nós todos aqui, ó. Dessas 130 pessoas nesse momento, 138, não dá a experiência que o diabo tem na humanidade. De nos observar, ó. Amém? É tanto que o método é o mesmo. Não mudou nada. O rótulo, ele vai, sabe assim? Que vai, né? O rótulo, a embalagem, mas o método, porque a armadilha ali, numa versão mais atualizada, é o método, né? Ou seja, o método do diabo é o mesmo. Então lança-te, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que nem o teu pé tropece em alguma pedra, né? Aí você imagina, né? Muitas vezes ele vai usar de uma maneira o quê? Descontextualizada. Como esses cortes, né? Que pega da fala de uma pessoa, né? Sendo que o contexto é muito outro, né? E Jesus conhecia, não é assim que é, né? Tinha discernimento, não, aqui seria não, e não caiu na Bíblia, amém? E ali ele venceu com o poder da palavra, amém? Então, o que vai acontecer depois disso? Ela vai experimentar aqui, né, esse sobrenatural de Deus. Você imagina, queridos, é como Jesus quando abençoou e repartiu ali, deu os discípulos a multidão, e aqueles 5 pãezinhos e os 2 peixes, eram só 5, gente, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios, comeram e se fartaram, né, assim, inclusive no lugar deserto, né, onde não havia comida, né, assim. Então é o que o Senhor tem, sabe, reservado, preparado para quem, hein? É para todo mundo? Não é o que a Bíblia diz, amém? É para quem deposita nele sua inteira confiança, o seu destino, a sua vida. O que ela tinha era um punhado, era tudo o que ela tinha. Quando ela entrega, né, nunca mais faltou, até o dia que voltou a chover, como Deus tinha dito, né, assim. Então, é essa a condição, amém? Glória a Deus. Então, depois disso, adoeceu o filho da mulher. Sim, o menino, pronto, ele vai adoecer, da dona da casa, não é assim? E a sua doença se agravou muito, se agravou tanto que ele morreu.
Então, ou seja, levou ali algum tempo, eu imagino, né? Porque veio a se agravar. Se agravou tanto com essa palavra, a Bíblia diz que ele morreu, não é? Então, disse ela a Elias: que fiz eu? Ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho. Veja, querido, mesmo vivendo, né, o sobrenatural de Deus, tantas providências, tantos sinais a seu favor, né, assim, da sua presença em nossa vida, milagres, né, verdadeiros milagres, né, intervenções de Deus, nós não estamos imunes nem a passar por dias, por momentos difíceis, que nós simplesmente, como ela, não vamos entender, tipo, o que fiz eu, né, qual a minha culpa, o que foi que aconteceu, né, assim. Noélia, a paz do Senhor, querida, seja bem-vinda a bordo. Vamos lá, querido, seguir um pedacinho da Bíblia, amém? Hoje estamos aqui, o nosso pedacinho é 1 Reis capítulo 17, que segue dizendo: ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou, né, dos braços dela, ao que indica ele era ainda um tanto pequeno, né, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava. Sim, porque o Senhor não disse que ele se demorasse ali, pronto, ele passou a morar, não é, naquela casa. Então ele leva ele para o quarto de hóspede, onde ele estava hospedado, e o deitou ali em sua cama. Sim, então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Veja, ele vai fazer o mesmo questionamento que ela fez. Não é uma aflição, que não é sobre negar a realidade, né? Os dias são difíceis, são trabalhosos, não é sobre negar a realidade, né? Esta é a realidade, né? Ela é dura, ela é cruel, né? Assim, impiedosa, não é? Esta é a vida. Agora, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, aqui está. Amém? O que foi que aconteceu? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Ele estava morto, queridos. A sua alma já não estava mais no seu corpo, né? A mãe o entregou, ele recebeu da mãe, né, morto, né? E ele vai pegar essa criança morta e vai colocar ali onde ele dorme, né? Ali na sua própria cama, ou seja, no seu lugar, ali no seu secreto, né? Assim, no lugar da sua intimidade, né? Com Deus, nesse lugar. Ele vai colocar a criança e ali ele vai clamar ao Senhor, né? Então, quantas vezes nós vamos precisar, numa situação tão difícil, tão de morte, tão sem saída, né? Assim, que talvez seja hoje na sua vida, né? Os dias maus, eles chegam para todos nós, as más notícias, né? Assim, é o diagnóstico, né? O resultado daquele exame, é aquela fala do médico, que ali no seu trabalho, na sua função, ele precisa dizer, com todas as letras, né? Assim, veja, é o desemprego, não é? Mas a Bíblia diz o quê? Que o justo, que o seu coração não se abala. Mas não se abala porque ele é um homem de Deus, ele é um profeta, uma mulher de Deus, de oração, e é por isso não. É porque o seu coração é sobre confiança, queridos. Aqui é sobre confiança. Porque o seu coração está o quê? Confiante no Senhor. É por isso que ele não perde o chão, né? Porque o seu fundamento é firme, né? A nossa fé quem pensa que é um arrepio, né? Eu cheguei não, é uma emoção. Não, a nossa fé, ela é um firme fundamento. Ela é um alicerce para essa casa, né? Assim que somos nós, para nos sustentar de pé. Então, ele não... Por quê? Porque o seu coração está confiante, ou confiando, diz uma outra versão, no Senhor. Por isso ele não teme as más notícias, né? É o que está escrito ali no Salmo sobre, né? É o 116, se não me engano, ou é o 112. Então, nós precisamos trazer para esse lugar, né? Assim, trazer para esse lugar, né? Ele vai tomar ali das mãos da mãe, vai trazer para esse lugar, né? Assim, ele vai se colocar no lugar, né? Ele colocou no seu lugar, não é? E ele vai pedir ao Senhor. Pense numa oração de 3 horas, não.
Quantas frases? Ó Senhor meu Deus, rogo-te, ou seja, ele está suplicando, ele está pedindo, né, que faças algo, e é simples e direto, né, sem arrodeio, é simples assim, né, o que ele está pedindo? Eu te peço que, né, assim, que a alma deste menino torne a entrar nele, ou seja, que o Senhor devolva, né, assim, a vida dele. O Senhor atendeu. A voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Glória a Deus! Elias tomou o menino e o trouxe do quarto onde ele se hospedava, né, assim, naquela casa, a casa, e o deu à sua mãe. E lhe disse: vê, teu filho vive. Ah, queridos, nós ainda precisamos, amém, experimentar, assim, toda, como disse Paulo, em toda a sua extensão, sabe, altura, profundidade, largueza, sabe, assim, esse amor de Deus que opera em nós, que está à nossa disposição, sabe, dessa autoridade que Jesus entregou ao seu corpo, que somos nós, do qual ele é o cabeça, da sua igreja, né, sabe, nós precisamos, mas precisamos ousar pedir a Deus algo assim. Amém? E acreditar que Ele pode. E aí vamos experimentar essa vontade, sabe? Porque é assim, é quando nós mudamos essa mentalidade tão mundana, né? Assim, tão humana, né? Assim, muitas vezes diabólica, porque é povoada de muitos pensamentos rebeldes que nós precisamos ensinar, né? Assim, na nossa guerra espiritual, né? Nessa armadura que não é nossa, mas de Deus, esse capacete que é o da salvação, ou seja, essa mente de salvo, ela precisa ser renovada, transformada todos os dias, né? Assim, nós precisamos, né, assim, ensinar, como disse Paulo, cada pensamento rebelde. Que pensamento é esse? Esse que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Assim, que tá aí, ó, nós somos bombardeados, né, com essas ideias, com essas mentiras todo o tempo, a não acreditar, né, assim, a não acreditar, a não confiar em Deus, né, ela colocam Deus como se ele fosse distante, como se ele fosse mau, como se ele não se importasse. Gente, quem é assim é quem está dizendo, o mentiroso com as suas mentiras. Ele sim é impiedoso. Deus, até quando nos castiga como um pai, né, ao filho, a quem ele quer todo o bem. É assim que a Bíblia apresenta a disciplina de Deus, a sua correção, né? Assim, ele é misericordioso, ao contrário do mentiroso, né? Assim, ele é que é assim, não é? Não Deus. Então, nós ainda precisamos experimentar, né, dessa vida que há nesse lugar de entrega e de confiança totalmente no Senhor. E o capítulo 17 termina assim, amém? Então a mulher disse a Elias, olha o que essa mulher vai dizer a esse homem: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha isso, eu vou repetir, amém? Gente, essa mulher, quando a Bíblia diz muitos dias, enquanto não choveu, era ela que preparava. Ela viu com os seus olhos, com esses olhos aqui, um punhado se multiplicar na sua frente para que ela, o seu filho e Elias comessem por muitos dias o azeite também. E mesmo assim, só agora ela vai dizer, olha, nisto conheço agora. Ela disse agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Entende? Então, não existe outro caminho. É apertado, é estreito? É sim. Não estou dizendo aqui que é fácil, não é o que a Bíblia diz. Mas olha o que a Bíblia garante e assegura, e esta é a verdade. Que quem ousar viver nesse nível aqui de fé e confiança vai viver esse sobrenatural e todos serão testemunho, inclusive o mundo espiritual, que você é uma pessoa de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é sim um homem de oração, uma mulher de oração, porque, sabe, vai ver na sua vida que a palavra de Deus na sua vida é verdade. Não, Deus intervém na vida de Deus, o protege. Você viu como Deus livrou ele? Como Deus interveio ali naquela situação, né, Jair? Na vida de Antônio, né? Antônio, Deus é muito maravilhoso, não é assim, querido? Não é, Letícia? Fala, não, Deus é Deus mesmo na vida de Letícia, porque tu viu lá. Olha, nisso eu agora conheço, porque realmente ela é uma mulher de Deus, porque, olha, Deus é de verdade mesmo na vida dela, viu?
É assim, queridos, né? É passar pelo fogo, é sim, mas sai mais puro, amém? Né? Mais puro. E é assim que a nossa fé é provada. E é assim que nós somos aprovados. Então, é como disse Pedro, não se assuste como se coisa do outro mundo, né? Assim, não. Isso é prova da nossa fé, né? Ele fala como um fogo ardente, é sim, mas vem para nos provar. E não pense que você com o seu irmão é diferente, porque a gente tem aquela, né, tendência, né, inclinação a pensar que a nossa cruz é mais pesada, né? Ai, que verde a grama do vizinho. Não todos os nossos, isso é para todos nós. É assim que nós desenvolvemos. E sim, a salvação ela é gratuita. Você está salvo. Se partir agora, está salvo, né, da condenação eterna. Mas a nossa, enquanto aqui, entende? Ela é desenvolvida. A nossa fé, ela precisa amadurecer, ela cresce, não é? E existem níveis e níveis, né? E esse foi o capítulo 17. Vamos para o 18? Vamos lá? Então, muito tempo depois dessas coisas, amém? Veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano. Agora a Bíblia nos situou, amém? Então já se passaram o quê? 3 anos, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe. Acabe é o rei, amém? É no reinado de Acabe que nós estamos agora. Apesar que a gente já passou pelo reinado de Saul, né? Assim, nossa, como nós aprendemos de Deus, né? De Davi, quantos anos, né? Nós esperamos com Davi ele reinar, e todo o seu reinado de 40 anos, né? Assim, pronto, depois de Salomão, não é? 40 anos também. Aí vem Roboão, né? E aí alguns outros, né? Porque houve ali uma certa instabilidade, a divisão do reino, né? No reinado de Roboão. E agora estamos no reinado de Acabe, não é? Então partiu, pois, Elias a apresentar-se ali a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Veja, Acabe, ele está reinando no reino do norte, ou seja, sobre as 10 tribos de Israel, porque agora o reino está dividido, né, assim? E onde fica o reinado ali? Não é em Jerusalém. Veja, ele não reina sobre Judá, não. Nós estamos aqui em Samaria, e é para quem conhece a Bíblia, né? Para quem lê a Bíblia sem pular nenhum pedacinho, né? Como nós estamos fazendo aqui, já no 11º, né? Sim, livro da Bíblia, que nós descobrimos que foi Ourim, não foi assim? Que vai comprar esse monte, Samaria edificada sobre um monte, de Semer com R no final, pronto. Daí o nome Samaria, né? É ele que vai edificar essa cidade ali no tempo do seu reinado, não é? Então é em Samaria que nós estamos, certo? Então, ao cabo desses 3 anos, né, sem chuva, a fome era... Gente, quando a Bíblia diz extremo, sério, nós vamos precisar aqui de muita maturidade bíblica e espiritual, amém? E nós já estamos crescidinhos, né? Todo dia nós nos assentamos a essa mesa para ouvir de Deus e olha só, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, veja, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, esse Obadias aqui, ele tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova, numa caverna, e os sustentou com pão e água, nesse tempo aqui, sabe? Ele era um mordomo ali da casa de Acabe, né, da corte, e ele vai fazer isso, né? E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, né, assim, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Ou seja, os animais ali estavam morrendo, queridos, né, porque não havia pasto, né, assim, nem água mais. Certamente eles ainda estavam, pelo menos o rei ali, né, devia ter uma despensa melhor do que a de todos, né, com alguns grãos, algo assim. Mas veja, estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, né, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor, se referindo a Acabe: eis aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei? Para que entregue os teus servos, né, na mão de Acabe e ele me mate. Ele era um homem mau, sabe?
Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, né? É por isso que o Senhor vai dizer a ele que se refugie ali, não é? Na margem do Rio Jordão, e por um tempo ele é alimentado ali pelos corvos, né? De manhã e de tarde com pão e carne, enquanto aquele ribeiro não secou, e só então ele vem para a casa da viúva lá em Sarepta, né? Mas ele era procurado, viu? Procurado. Veja, Jezabel, esta que é a filha do rei lá dos Sidônios, com quem ele vai se casar, ela era uma mulher, é uma mulher terrível, queridos. Daqui até o final de 1 Reis, que termina no capítulo 22, é só sobre esses dois. Então acompanhe. Então ele era procurado. Ele falou assim: olha, não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está. Não encontraram, amém? Porque Deus o escondeu, né? Aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Veja, tamanha era a ânsia de Acabe de colocar as mãos, ou de Jezabel, que ele era manipulado por ela, né, assim, as mãos em Elias. Aí de repente ele aparece no caminho: estou aqui, diz a teu Senhor lá, diz Acabe que eu estou aqui, né? Porque o Senhor, homem guiado por Deus, porque o Senhor disse a ele que se apresentasse a Acabe, certo? Então, porque Elias foi aquele, para você que chegou agora, né, que profetizou que haveria seca, que não choveria, que haveria fome, e é o que está acontecendo, né, assim? Então, por isso, o ranço, né, de Acabe, de Jezabel, por Elias, certo? A vida difícil, né, de um verdadeiro profeta de Deus. Então, agora tu dizes: vai e diz a teu Senhor, esse aí está Elias. Obadias, a vida tem senso de humor, né, queridos? Ele falou: aí você quer que eu simplesmente vá lá? Ele fez os reis nas nações jurarem que não tinha te visto, depois de, né, mandar te procurar em todo canto, como a gente diz aqui, né, no Nordeste. Aí tu quer que eu simplesmente vá lá e diga: pronto, eu vi Elias, tá aí, tipo, tá aqui, né? Poderá ser, olha, mas por que ele diz isso, queridos? Ele conhecia Elias, né? Ele vai dizer o quê? Poderá ser que, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Então era esse o receio de Obadias, certo? Veja, ele, né? Não era difícil mesmo, né? Mas embora aqui isso já está acontecendo, foi o Espírito do Senhor, não é assim, que o levou até ali. Ele estava sendo guiado e orientado por Deus, né? Ou seja, Obadias sabia que se o Senhor não quisesse que ele fosse achado, ele não seria encontrado, não é assim? Então, e não te achando, eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Tipo, eu sei o que Deus está fazendo, eu sei que é Deus fazendo, né? Assim, acaso não disseram a meu Senhor o que fiz? Né? A Bíblia já nos disse aqui, né? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, que quer dizer cavernas, né? E o sustentei com pão e água, e isso ali, que naquele tempo de fome e de seca, era, né, muita coisa, além de os esconder, não é? E agora tu dizes: vai, diz a teu Senhor, Isaías está Elias, ele me matará, né? Disse Elias: tá certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então ali ele vai assegurar, é a palavra de um homem de Deus, né? Assim que ele vale o escrito, amém? É um documento, né? Ele vai dizer um homem no tema, né? Tão certo como vive o Senhor, né? Em cuja face eu estou, né? Perante cuja face eu estou, que hoje eu vou me apresentar a ele, não é? Até porque não é, ele ali está sendo guiado, né? Esta é a vontade de Deus para ele. E veja, mesmo ele sabendo de tudo isso, né, que ele está sendo procurado e não é para outra coisa, né, ele vai assegurar ali que é o que ele vai fazer, porque é Deus que está mandando. Então, foi Obadias encontrar-se com Acabe, e Lu anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Veja, então é Acabe que vem e não Elias que vai. Observou? Então, vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Veja, como se a culpa fosse de Elias. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai
Não é assim? Porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste as Baalins. Veja que como é bom ter a nossa identidade muito bem firmada em Deus e ser guiado por Ele. Porque as circunstâncias podem ser contrárias, né? Assim, as pessoas podem pensar e dizer o que quiser de nós. Você imagina o rei, né? Ser procurado como um criminoso, né? Assim, por ter dito, por ter sido boca de Deus na terra, por ter dito a verdade, né? Assim, e agora, né? Ser conhecido ou insultado como um perturbador, e ele vai dizer, mas na mesma lata, ele vai dizer, não, eu, perturbador é tu e a tua casa. Porque deixou os mandamentos do Senhor e foi seguir aos ídolos, né? Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Ele sabe das coisas, viu? Né? Então, veja, é Acabe que vem até ele. Olha isso, queridos, né? É como a Bíblia diz, né? O mal, há quem subestime o bem, né? Assim, o final dos filmes, seriados estão até mudando, né? Primeiro já não há uma distinção muito clara entre o bem e o mal, e parece que o mal, né? Assim, parece o bem, né? Tá muito confuso. Mas a verdade é muito clara, né? E ela permanecerá para sempre, né? É como a Bíblia diz, o bem vence o mal. Sempre, nunca subestime o poder do bem. E chega o dia, a Bíblia que assegura isso, e essa é a verdade, que o mal, ele vai se encurvar diante da face do bem, né? Diante da face do bem, né? O mal pode até achar que manda, mas ele só obedece, né, assim? Porque nada acontece sem a permissão. Não foi assim que Jesus falou? Tá vendo aí esses pardais? Eram pardais? Que eles eram pardais também, não era? Duas moedinhas de cobre eram centavos. Ele falou, olha, nenhum deles cai no chão sem a permissão do seu pai. Né, assim? É quando ele vai dizer, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Né, assim? Então, só quem conhece a Deus nesse nível, né? Quem se achegou a Deus, né? A tal ponto de o conhecer assim que não tem medo, como Acabe não, ou Elias não tinha. Ele está diante do homem que mandou procurá-lo para matar, ainda dá uma ordem. Ajunta todo Israel ali no Monte Carmelo, como também Baal, que era o Deus que ele adorava, assim, porque ele vai edificar lá em Samaria uma casa a Baal e vai adorar a Baal. Você imagina, queridos, né? Desprezando a Deus completamente, não é? Ele falou assim, pronto, os 450 profetas de Baal, eu quero lá também, inclusive os outros 400 do poste ídolo que come a mesa de Jezabel. Então, porque esse era o Deus lá dos Sidônios, né? Dos Sidônios, e não de Israel, né? Então enviou Acabe mensageiros, e assim ele fez. Enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas ali no Monte Carmelo. O ali eu acrescentei, certo? Ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, está agora todo o povo, todo Israel. E você imagina a notícia que correu, né? Sabe, Elias? Porque quando a pessoa profetiza, né? Ainda mais na sua própria terra, como Jesus disse, né? Ninguém dá muito crédito, né? Assim, mas quando acontece, né? Assim, quando se cumpre o que Deus falou. Então, eu imagino que todo mundo quis estar ali. Afinal, tudo que está acontecendo foi profetizado por esse homem, que agora está chamando o povo. Para quê? Né? E Delma, querida. Eita, já chegamos a 9. Vamos lá, queridos, levantar a nossa bandeira a todo mastro, amém? Nesse dia 133, né? Assim, a nossa bandeira é a Bíblia, né? A nossa alegria, o nosso propósito é fazê-la conhecida, o que nela está escrito, todo mundo precisa saber, amém? Você concorda? Né? Então, aperta aí no coraçãozinho, amém? Você também é convidado a apertar, né? Assim, já ir no laranjinha e se tornar comprometido, né? Podemos dizer assim, essa palavra, né? Não é para nos assustar. Oi, Luciano, Marisa... Vamos lá, Patrícia, querida, né? Antônio, seja bem-vindo a bordo, querido. Porque é sobre isso. Veja o que Elias vai dizer aqui, sabe? Há tantas bandeiras por aí, queridos, né? Umas muito válidas, outras nem tanto. Mas todo mundo levanta alguma bandeira, né? Assim, qual é a sua? Né? Que isso esteja claro, assim, evidente. Quem olhar para você, sabe, de longe,
né? Assim, saber quem é o seu Deus, né? Qual a sua bandeira, quais os seus princípios, seus valores que você não negocia, que você não vende, como a Bíblia diz, compre a verdade, né? Assim, há quem pense por aí, já tem muita gente pensando assim, né? Que tem a sua própria verdade, né? Vivendo de acordo com a sua própria opinião, seu próprio entendimento, se diz o dono da razão, né? Assim, a nossa geração é conhecida como a geração dos direitos e tudo mais, né? Assim. Queridos, mas a verdade, né? Ela é uma só, né? Todos nós temos o nosso ponto de vista, né? Mas o que vale, o válido é o de Deus, né? Assim, queridos. Então, e o seu ponto de vista é a nossa felicidade, amém? Né? Ele é que sabe, ele faz, muita gente diz o que Deus, né? Mas ele fala, eu que sei. É eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, né? Tá lá em Jeremias. E são pensamentos de bem, sabe? São pensamentos de paz. É para te dar um futuro, uma esperança, ou um futuro melhor, diz uma versão, né? Assim. E não de te causar, isso aqui é que me chama a atenção, sabe? Que saber que Deus pensa bem a meu respeito não é tão difícil, embora a gente encontre dificuldade, porque tá tão acostumado com as mentiras, né? Do mentiroso, mas ele faz questão de dizer, e não de te causar dor e prejuízo, né? Por que a gente é levado a pensar isso, querido? Isso é mentira, né? E há muitas mentiras por aí, né, sobre Deus que afirmam isso. Se você parar para pensar, é isso que ela está afirmando, né? Tipo, não siga as regras, isso aí, não. As regras é para o nosso próprio bem, né? Assim, não é para nos causar dor ou prejuízo, não, né? É para nos dar o que nós desejamos. O que é que nós desejamos? A felicidade, né? O salmista vai dizer, olha, ele chega a agradecer por ter sido corrigido, né, assim, porque ele finalmente entendeu, né, assim, que a sua felicidade dependia das instruções de Deus, depende, né, assim. Então vamos lá? E então Elias, ele vai chamar o povo, é muito atual, né, querido, ele vai chamar o povo para esse ponto. Ele vai dizer assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não é assim que a maioria de nós vive hoje em dia, na dúvida, sabe? Se segue a Deus ou a Baal, ou seja, se segue a Deus os seus princípios, seus valores, ou podemos dizer assim, porque é assim que a Bíblia coloca o Deus desse século, né, assim, que diz sempre o contrário. Olha só o que Elias vai dizer. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, né? Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu, né? E ele segue dizendo, então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Naquele momento certamente ele está só ali, não é? Diante de todo o povo naquela situação, e ele vai dizer, deem-se-nos, pois 2 novilhos. Olha a orientação que ele recebeu de Deus. E por que eu digo que foi que ele recebeu de Deus? A gente vai chegar lá. Deem-se-nos, eu estou lendo com você, amém? Eu não li, eu digo assim, aqui já passamos por aqui antes, né? Mas eu estou lendo com você, para você agora, certo? É que essa é uma história um tanto conhecida, não é? E é sempre bom nos refrescar e revisitar, porque o Senhor sempre nos acrescenta. Veja, é como está lendo pela primeira vez, né? O que ele vai pedir? Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então, essa era a proposta que ele estava fazendo ali, né? Diante do que ele disse, olha, né? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vocês precisam escolher entre Deus e Baal. Entre Deus e Baal. Então me dê cá 2 novilhos, um para os profetas de Baal, outro para mim. Vamos fazer, porque tanto o povo de Deus sacrificava a Deus, como os profetas de Baal a Baal. Então vamos fazer aqui aquele que a gente faz, pronto, mas ninguém vai meter fogo. Por quê? Então invocai o nome de vosso Deus, Deus com D minúsculo, né? E eu invocarei o nome do Senhor, certo? E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. Justo, né não? Justo.
Ele falou, pronto, aí eu vou invocar, vocês também vão invocar. O Deus que responder com fogo, pronto. Esse aqui é Deus. Vocês não estão na dúvida, né? Ele dizendo ali ao povo, quem é o Deus verdadeiro? Pois pronto, vamos fazer aqui um desafio. É um desafio, né? Vamos fazer aqui um desafio. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Vocês acreditam, queridos, que eles acreditavam que Baal era Deus? Que hoje a gente olha assim e fala, mas gente, como pode? Eles acreditar que Baal era Deus? Ora, nós estamos... nem assim. Olha quanta gente aí, gente, quantas religiões existem. As pessoas realmente acreditam, né, que existe outro Deus. Nem isso, sendo que só existe um Criador, não é, de todas as coisas. E tudo mais que eles adoram são evidências, né? É a Bíblia que diz, ele deixou visível as suas qualidades, né? Assim, ele fez questão de deixar visível, ou seja, ele deixou evidências de que ele existe, de que ele é real, né? Assim, né? E essa briga entre a religião e a ciência, né? A religião geralmente comprovando que o que a Bíblia diz é verdade, né? Assim, mas afirmando, né, não haver, e muitos chegam ao final, né, da sua busca à conclusão de que existe um Criador, né? Mas não é de hoje, em todos os tempos, em todas as gerações, à procura de Deus, o homem vai adorar o sol, a lua, as estrelas, a água, né? Assim, né? Como a Bíblia diz. Então ele falou, olha, vocês precisam decidir, vocês precisam descobrir, não é bom que vocês vivam aí cocheando, né, nesses dois pensamentos. Então disse Elias aos profetas de Baal, eles concordaram, então tá valendo, né? Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos, você deixou que eles escolhessem, para depois falar, não, mas é porque você escolheu o novilho, não, escolham, são dois, pode escolher, eles escolheram. Escolhei vós, né, outros um dos novilhos e preparai o primeiro. Ainda deu a vantagem, né, vai vocês primeiro. Porque sois muitos, não é verdade? Eles eram 450, ele estava só ali, né? Então, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus. E não lhe meteis fogo, né? Essa não era o combinado, né? Pois bem, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até ao meio-dia, foi muitas horas, né? E dizendo, e eles oravam, sim, Baal, responde-nos, e com ponto de exclamação. Eles realmente, eles acreditavam em Baal e estavam clamando aqui, invocando o nome dele e pedindo que ele respondesse. Porém, não havia uma voz que respondesse. Não houve. Não havia nenhuma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Certamente eles tinham ali um ritual, né? Uma dança, algo assim. A Bíblia diz que era um manquejando ali ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, já tinha se passado algumas horas, né? Aí, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Elias vai pegar ar, né? Pegou ar. Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus, né? Pode ser que esteja meditando. Acredita que ele disse isso? Ele disse. Depois que a Bíblia não tem senso de humor, né? Ela tem, sim. Deus tem. Deus ri, queridos. E como ri. Então, porque ele é Deus, pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Acredita? Ele disse isso. E eles clamavam em alta. Aqui o que há de admirar, que ele fica assim até, mas está escrito também. O que há de admirar é essa confiança, né, de Elias, em Deus. Mas veja que não é porque ele está zombando. Mas é preciso ter maturidade, é até difícil de colocar isso, mas a Bíblia fala, né, que essas coisas nós precisamos detestar. Sim, a Bíblia diz isso, sabe? E que tem o nosso desprezo mesmo. Eu não falo de pessoas, jamais, né? Ora, a Bíblia diz que até pelos nossos inimigos nós precisamos orar, nós devemos, é um dever nosso orar, e se ele tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, né, assim, enfim, então não é sobre pessoas, mas sobre esse, sabe, assim, deve ter o nosso
porque o nosso coração precisa estar muito bem firmado, isso precisa estar muito claro para nós. Então, se certamente isso nos diz, né? E eles clamavam em altas vozes. Olha, querido, esse povo, eles acreditavam tanto que eles chegaram, olha, e se retalhavam. Imagina isso, com facas e com lancetas, segundo o seu costume. Veja que esse costume não é de agora, ele sempre existiu. Querida, essas pessoas na sua cegueira, né, espiritual, ou na sua ignorância, ou mesmo inocência, né, assim, eles estão ali, é de verdade, eles estão procurando Deus, sabe? Eles estão à procura da eternidade, né? Assim, é de verdade a sua busca, embora aqui, né? Assim, pensando que, por exemplo, como nós estamos chegando nesse momento, é bíblico, né? Já está se cumprindo, que todos os caminhos levam a Deus, o importante é que você exercite, né? Assim, o seu, inclusive a psicologia já aconselha, assim, né? E todos os coaches, mentores, enfim, esses influenciadores, né, do nosso tempo, fala da necessidade que nós temos, é uma necessidade da pessoa, né, do homem, da nossa humanidade, ter o nosso lado espiritual nutrido, né, assim. E aí, como eles não querem falar eles fazem, não importa qual a religião, desde que você faça isso, né, ou seja, todos concordam, né, assim, que nós não somos só físicos, né, que nós somos um ser espiritual que carece, né, assim, desse exercício, né, de ter o nosso lado para que sejamos saudáveis, né, equilibrados, né, assim. Oi, Riso. É porque ele sabia o Deus que servia e temos que ter essa confiança em Deus. É sim, enquanto muitos estão por aí, eita, hoje é dia das mães e eu já vi a pedra. Hoje é o dia. É isso aí, Amanda. Bom dia, querida. Bom dia. Seja bem-vinda, viu? É maravilhoso saber que Deus nos guia. Obrigada, Jesus, por teu cuidado. Nem assim, Riso. E eu com todas. Amém, Amanda. Nem assim, queridos. Então, enquanto... E Davi vai falar disso, né? Que não é o sacrifício que agrada a Deus, mas um ouvido pronto a obedecer, né, assim, tudo isso aqui que tá, eles falam, sim, mas era simbólico para uma realidade que é espiritual, né, assim, o tabernáculo ou o templo hoje somos nós, essa casa, né, assim, de Deus, não é? Todo o tempo desde o Éden, esta sempre foi a vontade de Deus para nós, né, viver conosco, né, assim, toda essa intimidade e proximidade, né? Assim, nos guiar com seus olhos, sabe? O pai que tem um filho assim tão educado que ele basta ele olhar, o filho já sabe. Então, essa é a vontade de Deus. E não que precisemos o quê? É assim que diz o Salmo, que ele não se escandalize, de cabresto. Ele vai comparar com a mula, que precisa, né, de cabresto para saber onde... Não, essa não é a minha vontade para você. Então, o retalhar aqui é isso, veja. Então, eles se retalhavam ali com facas e com lanças, segundo o seu costume, né? A igreja católica, não vou nem citar aqui outras religiões que a gente não conhece tão a fundo, né? Já tinha esse costume, né, assim, do martírio, essa coisa, né? E de com isso alcançar, né, perdão de Deus por muito tempo, né, assim, mas essa nunca foi a vontade de Deus. Você vai ver a diferença aqui, olha só. Então, segundo o seu costume, eles fizeram isso até derramarem sangue, queridos. Triste, né? Passado o meio-dia, profetizaram, viu? Até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, que é o que acontece, né, queridos? Então, Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, né? Eles estiveram ali todo aquele tempo, então agora, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar, sim, que estava em ruínas,
porque ali as pessoas já estavam adorando a Baal, ali já não adoravam mais a Deus, né? E aqui eu sempre lembro disso em oração, o Senhor sempre lembra, né? Tomou 12 pedras. Olha o entendimento desse cara, gente. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Não foi assim? A nação estava toda corrompida, toda desviada, distante de Deus. Eu penso que muitos ali dessa geração aqui nem conheciam a Deus, queridos, porque já fazia um tempo, olha, desde Salomão, que fez altar para Moloque, que sacrificava crianças, né, e para outros, Astarote, para agradar as suas 1000 mulheres, né, ali, e os seus deuses, e elas sacrificavam os seus deuses, sabe, lá nos altos, nas montanhas, né, que era o costume. Então você imagina, né, o quanto esse povo estava desviado, e esse povo aqui, os que nasceram de lá para cá, nem a Deus conhecia, nem assim. Então o que ele vai fazer ali? Vai restaurar o altar, o altar, não é? E ele vai tomar, olha o entendimento, olha o quanto isso é significante, né, assim. Não vai ali, né, se retalhar com faca, com lancetos até, não, mas ele vai, é coisa linda. Pegou as 12 pedras, cada uma representando cada tribo, né, assim, de Israel, e com essas pedras ele vai edificar o altar ao Senhor. Ó, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego, uma cova, uma vala, pronto, em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes, né? Certamente era do conhecimento, eles eram agricultores ali, né? Lavradores, então era largo, viu? Tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então não era muito fininho, não. Era para dar, né? Pronto. Então armou a lenha, né? Assim, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo lá sobre a lenha, certo? E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, sobre o novilho e sobre a lenha. Água, inclusive num tempo de seca, né, assim, porque essa é a questão, não chove, a água aqui é rara, mas eles vão encher 4 cântaros e vai derramar lá sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: faze-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram 3 vezes, queridos. Imagina, 4 cântaros, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Era muita água, né? Acabou enchendo, ou seja, ficou tudo encharcado ali. No devido tempo, sim. Olha que lindo, queridos. Para se apresentar a oferta de manjares, que é a oração da tarde, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor. Eu imagino que às 3 horas, os 3 dias a gente fica aqui, sabe? Porque é tudo muito simbólico, né? E significativo. Eu sei que quando chegou a hora ali, é porque Jesus é sacrificado nesse horário, viu? Não foi sem motivo, o cordeiro era sacrificado nesse horário, e é por isso que Jesus vai morrer nesse horário. Ou seja, para entender o Novo Testamento é preciso conhecer o Antigo Testamento. Mas voltando para cá, ali no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: olha a oração dele, queridos, tão simples. Ó Senhor Deus, olha quem ele vai chamar: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui ele está lembrando a aliança de Deus com o seu povo, representado ali naquele altar, nas 12 pedras, cada pedra significando ou representando uma das tribos de Israel. Não é assim? Então ele vai chamar, né, ou vai lembrar de Deus, da sua aliança com seu povo, chamando, né, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Vê, ele fez da sua própria cabeça, ele fez o que fez no devido tempo, né? Ele ficou escondido por 2 vezes, 3 anos consecutivos, enquanto era procurado em todas as nações, enquanto ele estava ali.
em Israel, né, assim se apresentou, né, também ali dirigido pelo Senhor, né, assim disse o que fazer, ou seja, todo o tempo ele fez segundo a palavra, segundo todo, é por isso que nós lemos e oramos, né, assim, porque a Bíblia é que diz, ninguém sabe orar, ninguém sabe, tá lá, Romanos 8, a partir do 28 ali, todo Romanos 8 né, nós não sabemos como convém, não sabemos, né? Nem o que devemos pedir. Se não é o Senhor, o Espírito Santo que está na terra com essa missão de nos ajudar, de nos auxiliar em nossa fraqueza, é tanto que a Bíblia diz que ele chega a orar com gemidos, ou seja, que palavras não podem expressar. E ele ora de acordo com a vontade de Deus para nós. Né? Muitas vezes, a gente não acha não, a gente tem certeza do que precisa e quando precisa, mas na verdade, né, a verdade espiritual é que nós não sabemos, guiados pelo Espírito de Deus, como Elias está sendo aqui, segundo a palavra, né, assim que nós recebemos de Deus a unção, a graça, a autoridade para vencer. Né? É esta oração que Deus responde de uma pessoa que está comprometida, né? Assim, aliançada. Olha o que ele vai lembrar aqui, Deus de Abraão. Lembra-te da aliança que o Senhor fez com Abraão, né? Assim, o pai da fé, o primeiro que ousou acreditar, que saiu do meio, né, da sua parentela ali, da sua cidade, de todo referencial que ele tinha ali, que era de idolatria. E ele saiu, ele foi. Você imagina uma pessoa que todo mundo acredita no não sei quantos deuses, né? Assim, Deus para isso, Deus para aquilo, aquela coisa toda. E ele ousou acreditar que só existe um Deus e que ele é invisível. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus, querido. Tá entendendo? É por isso que ele é considerado o pai da fé. O Israel de Deus hoje não se limita à nação de Israel, mas todos aqueles que creem. Contra Israel não vale encantamento, né? Assim, mas é contra o Israel de Deus. É preciso ser Israel de Deus, ter com Deus uma aliança, um pacto, né? Assim, um compromisso, né? O que foi que Deus disse a Elias? Eu honro os que me honram. Os que me honram. Os que me honram, né? Assim, e aí a Bíblia está cheia, queridos. A Bíblia chega a dizer que ele abrirá do seu bom tesouro do céu, tá? Nem tá se referindo à terra, que já é, você imagina como Deus deu a Salomão fama, glória, nome, riqueza, né? Assim, tesouro da terra, não, para aqueles que o honram, Deus tem o seu bom tesouro do céu à disposição, aberto sobre a vida dessa pessoa, né? Deus chega a dizer, será minha propriedade. E isso, não, né? O diabo pode até dizer, ai Deus aí, ó, né? Ele impõe, ele não sei o que, você não quer não ser propriedade de Deus, ser território de Deus, onde ele reina, onde ele está, onde os seus olhos repousam e os seus ouvidos estão atentos, onde é ele que sai na frente, está a retaguarda e sobre está a sua mão, né? Ser considerado, como ele vai dizer, o meu tesouro pessoal. Gente, o Criador de todas as coisas que existem, que nunca nem desceu ao nosso coração, né? A gente ainda nem arranhou, a gente olha aqui, que a gente nunca saiu, né? A gente olha e vê o universo, só esse que é a nossa, né? E fica encantado, meu Deus, o que é isso? E a terra comparada a tudo que... Aí Deus falar que essa pessoa, assim, porque nós somos a coroa da criação, né? Assim, dizer assim, não, essa pessoa que me honra, que tem comigo um compromisso, é meu tesouro pessoal, particular, meu tesouro. O que ele tem o que de mais precioso, né? E é ali em Malaquias 13, é aqui que a gente vai ver a diferença, porque existe uma diferença entre quem tem compromisso com Deus e quem não tem. E a diferença é essa, o tratamento que Deus dá. Jesus disse que o seu sol, a sua chuva, até para os ingratos e maus. Deus é bom. A terra, ao contrário do que o diabo diz, está cheia da bondade de Deus, porque ele é bom. Amém? Agora, o tratamento é outro. Nós estamos falando aqui de um nível espiritual, que só tem acesso, só experimenta quem é aliançado,
E ele vai fazer essa oração sim, mas uma oração com entendimento, uma oração segundo a palavra, né? Porque segundo as tuas palavras fiz essas coisas. Eu lembro que uma vez visitando esse texto, já faz uns anos, eu encontrei uma versão que fala expressamente, ou seja, expressa, a sua palavra expressa, que eu ouvi expressamente. Eu fiz esse ato de fé, vê? Que a nossa fé não é achismo, não é emoção, não é arrepio, não. Eu queria lembrar agora, faz tanto tempo, mas diz exatamente assim, né? Que eu fiz esse ato de fé, que foi esse aqui. Gente, pensa, jogar água onde tem que pegar fogo, não é assim? Mas a oração que ele faz, aí ele falou, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, o que foi que aconteceu? Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, ou seja, o novilho, né? Aquele churrasquinho cheiroso que Deus gosta, pronto. Consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, viu? E as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, ali naquela vala. Esse é o fogo. Ai, queridos, glória a Deus. O fogo é tão simbólico, né? Ele purifica. Pensar aqui, vamos nos deter aqui. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. Né? Alguma dúvida? O Senhor é Deus. Eles repetem 2 vezes, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal. Sim, que ele não estava ali a passeio, viu? Precisamos de maturidade para entender isso aqui, mas olha só o que aconteceu. Aí o povo agora disse, o Senhor é Deus, né? O Senhor é Deus, não é Baal, né? Então, queridos, nós precisamos, sabe, fazer esse tipo de oração na nossa vida, sabe? E falar assim, Senhor, eu quero um sinal aqui de que o Senhor é Deus na minha vida, sabe? E olha só o que acontece. Lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Não eram 4, eram muitos, 450. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Os matou, assim, os 450, com uma força que só Deus dá, né? E certamente eles não estavam ali parados, eles certamente devem ter, se protegido. Então, disse Elias a Acabe. E aqui vem um outro momento que é como termina, né, o capítulo 18. Mas aqui, queridos, né, depressa, nós queremos, meu Deus, já passa das 9, então, ainda tem que fazer um feijão tropeiro para levar ali pra casa da minha sogra. E aproveita a sua mãezinha, viu? Você que já tem pertinho. A minha tá lá em Palmas, no Tocantins, e eu tô aqui em Natal. Mas aqui, Senhor, né? Nessa altura da nossa viagem, nessa aventura, né? Nós queremos te pedir, Senhor, que nos dê entendimento, né? Assim, para orar segundo a tua palavra para nós, segundo o que o Senhor já tem orientado, prescrito, sabe? Porque é isso que nos dá, que libera, né? Assim, o seu poder, a assunção, a sua autoridade sobre nós, né? Veja que o Senhor respondeu, Jesus sempre respondeu quantas pessoas ele curou ali, né? Quantas pessoas foram libertas, queridos, né? Eu não sei por que as pessoas não acreditam no inferno ou nos demônios, nos espíritos imundos. Jesus falou tanto acerca, né, dessas coisas, inclusive tantos espíritos imundos ali foram. Tinha uma mulher, tinha um homem, veja que há enfermidades que é de origem, a maioria delas, né, queridos, é uma coisa assim meio psicossomática, né, que fala, mas veja, eu lembro, me ocorre várias agora, mas por exemplo, um homem que ele era mudo e surdo, ele não é o único que Jesus, mas veja, ali era um espírito imundo, não estou dizendo que as pessoas, tá entendendo? Porque tem outros casos também que Jesus curou, que não era esse, mas esse era um espírito. Ou seja, é preciso discernimento de Deus para saber se é maligno ou se não é maligno, né? Às vezes comer bem, se exercitar já é o que a gente precisa, tomar água, dormir direito, né? Assim.
Mas veja, era um espírito. Quando Jesus expulsa o espírito ali, aquela pessoa volta a falar, sabe? Não estou dizendo todo caso né, de mudez ou de surdez seja isso, né? Às vezes enfim, o homem, enfim, ai Jesus, chega aqui. Senhor, ajuda-nos, sabe? Porque como o Senhor nos lembrou, amém? Eu fui fazer um parênteses e me perdi, não foi assim? Mas como o Senhor está nos lembrando nesta hora, Jesus, ele sempre reagiu, ele sempre respondeu. Você pode reparar, no final de cada cura, de cada libertação ali, o que é que Jesus disse? A tua fé te salvou. Por que Jesus dizia isso? Já parou para pensar? Né? Então esse ato de fé aqui, né, de acordo com a palavra que ele recebeu de Deus, que ele fez, foi o que fez imediatamente. Gente, foi imediato o Senhor responder na hora, né, assim, com fogo, que era o caso ali, tá entendendo? Então, que a nossa fé, queridos, não seja como um vento. Não tem muita superstição por aí, sabe? Muita, né, assim, mas tudo sem embasamento bíblico, né? Então, ajude-nos, Senhor, a te conhecer e a conhecer a sua palavra, né? Para nós, ao ponto da gente saber, não que a gente saiba, porque quem ora em nós, né, através de nós, quem traduz é o Espírito Santo. Né, assim, que nós nos deixemos guiar os filhos, né, os filhos do reino, né, assim, o trigo, eles são guiados pelo Espírito de Deus, né, é Ele que nos guia em toda a verdade, ele veio para isso, né, para nos ensinar todas as coisas, por tal caminho. Deus disse através de Josué, nós nunca passamos antes. Então, o que nós devemos orar hoje? Né? Assim, é Ele que nos guia, né? E é de acordo com a palavra. E é por isso a importância do que nós estamos fazendo aqui. Orar, conhecer a palavra. Como orar a palavra se eu não... Entendeu? Então, que altar eu preciso? Como restaurar o meu altar? Como edificar esse altar? Quais são essas pedras? Né? Assim, quais são essas? Por exemplo, no altar do meu lar... tem 2 pedras, né? Que é meu marido e eu, são 2 pedras. Nesse altar tem 2 pedras, né? Assim, na sua casa, quantas pedras são? Cada pedra representando ali, você entende? Quando você ora, é neste altar que você deve orar, né? Assim, e é sempre numa condição de aliança, né? Assim, não como fala, de barganha, não, né? Mas de entrega, de confiança, de depósito, né? Assim, confiando nesta palavra, né? Que quando você entrega, você será amparado, né? Assim, você será ali protegido, né? Por Deus. E veja, queridos, como segue e termina o capítulo 17. Houve 18, amém? Hoje lemos o 17 e o 18. Então, disse Elias a Acabe, né, isso resolvido, né, assim, sobe, come e bebe, ele vai dizer ao rei, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ele ouviu isso, é o que parece, mas olha o que está escrito: subiu Acabe a comer e beber. Acabe, ele fez. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Parece a atitude de alguém confiante? Eu não sei. O que eu sei que certamente parece a atitude de alguém completamente dependente. Amém? O homem acaba de passar por uma experiência sobrenatural em que toda uma nação reconheceu, né, viu com seus próprios olhos Deus responder com um sinal ali inigualável, né, assim, de que ele é real. E agora, porque o problema qual é, queridos? Não foi só provar que Deus é Deus, mas a chuva, que, né? Porque esse era o, né? E ali ele vai e diz com toda a fé, né? Sobe, come e bebe, porque eu já ouço o ruído de abundante, ou seja, aqui o altar foi consertado, nós orou, Deus respondeu, agora vai chover, né? Já ouço o ruído de abundante, mas quando ele chove, quando ele sobe ali no Monte Carmelo, quem vê aquele homem que acabou de matar 450 profetas, né, de Baal ali, com aquela unção, aquela autoridade,
olha para cima, queridos, ele tá de cócoras que fala, ele tá encurvado com o rosto entre as pernas. Entre as pernas. Tá aqui, ó, meteu o rosto entre os joelhos. Gente, se isso aqui não for submissão, não sei o que mais é não. É ou não é? Você imagina a cena. Meteu o rosto, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço. E é aqui que a gente vai conhecer ele, né? É aqui que ele aparece pela primeira vez. Geazi é uma figura. Certamente é ele. Aqui a Bíblia não vai dizer o nome? Não. Mas tá aqui, ó. Disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar, que é de onde vem a chuva, né? Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Você imagina, queridos, meu Deus acabou de mandar fogo do céu, que lambeu o negócio, queimou o holocausto, a lenha, as pedras, lambeu a água, né? E tá ele aqui de novo, completamente dependente de Deus, porque é Deus que faz, não é nós, né? Tá ele aqui de novo, momentos depois, completamente, e não tem sinal de nada não. O homem vai lá e diz: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim, queridos, 7 vezes. Você imagina a aflição, o desespero dele. Ele não falou pro ouço o ruído. Eu não sei que ruído, eu acho que foi no mundo espiritual, que a Bíblia não diz. Mas ele falou aqui: já se ouve o ruído. Eu tenho certeza que Acabe não ouviu nada, né? Mas ele ali, pela fé, né? Eu imagino, porque o homem foi lá 7 vezes. Você imagina, uma vez, 2 vezes. Nossa, lá pela 4ª, 5ª vez já tava: meu Deus do céu, será que vai chover mesmo? Porque, meu Deus, será que eu entendi errado? Será que é agora? Porque, veja, 7 vezes, 7. Na 7ª vez, ou a 7ª vez, disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Você imagina que na imensidão de um céu azul, porque não chovia, né? Há tanto tempo, azul, sem nuvem, nada. Lá longe, porque ele estava em cima de um monte, olhando para o mar, ele vê o que? Um risco, porque do tamanho da palma, por maior que seja essa mão, é muito pequeno, que ele na imensidão de um céu. Você imagina o quanto esse céu estava limpo para ele ver aquilo, né? E foi o que ele viu. Não foi grande coisa, né? Mas foi. Na 7ª vez, foi assim: pronto, tem uma nuvem, só que assim, é tão pequena. Tá aqui, ó, pequena como a palma, não tava nem contando com os dedos, a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Gente, é uma pessoa de fé, não é? Você imagina, hein, Patrícia? Ei, mas já estamos concluindo. Sim, já estamos concluindo. Nós começamos às 7, aliás, hoje já era quase 8, né? Oi, Márcia, seja bem-vinda. Tá travando? Sério? Não reparei. Continua travando, Iso? Voltou ao normal? Oi, Patrícia, glorioso Deus. Não é assim, querido. Mas veja, aquele pequeno sinal para Elias foi o suficiente para ele dizer: vai chover. E olha, e veja, e os atos de fé continuam, né? Acreditando que Deus ia fazer chover, ele falou: já se ouve o ruído de abundante chuva, né? Assim, e isso aqui não foi completamente dependência, como nós vimos, né? Essa cena dele se ajoelhado daquela maneira, com o rosto entre os joelhos, encurvado sobre a terra. E depois daquelas 7 vezes, gente, a palma, não se contou nem os dedos, a palma da mão de um homem, foi tudo o que o moço, não foi nem ele, né? O moço viu a mão dele ali lá na banda, olhando para o mar, num céu completamente azul, né? Assim, limpo. Tá certo, já estamos concluindo, amém? Eita, que o almoço das mães ainda precisa sair, né? Então, mas para Elias foi o suficiente para ele mandar o moço dizer a Acabe para aparelhar. Como da primeira vez, foi: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante, ele nem disse que não, de abundante chuva. E agora bastou esse pequeno sinal para ele diz a Acabe para aparelhar o seu carro e descer, né? Assim, certo, era alguma uma casa que ele tinha ali, né? Para descer, porque para que a chuva não o detenha. Gente, é muita fé assim, né? É muita confiança e dependência em Deus, sabe? É muita ousadia. Dentre em pouco
os céus se enegreceram. Vê? Depois desses dois atos, né, ainda de fé, de dependência e confiança em Deus, né, depois disso, dentre em pouco, ou seja, em pouco tempo, aquela pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva, como ele disse. Amém? Né? Ali confiando em Deus. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, que é um lugar. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Gente, uma pessoa guiada, né, assim, por Deus. Veja, era para ele estar muito cansado. Todos esses acontecimentos aconteceram, ao que parece, no mesmo dia. Sabe, foi uma coisa seguida da outra, de um dia para o dia seguinte, né? Depois de todas aquelas horas exaustivas ali, enquanto eles invocavam o Baal, que não respondeu, não houve voz nem atenção, não foi assim? Depois vem ele, né, assim, quando prepara o seu altar, quer dizer, e depois a matança eram 450 homens que com certeza se defenderam, né, assim, mas que ele matou, daí depois vem mais esse desgaste. Você imagina o quanto ele estava fisicamente cansado, mas na força do Senhor, veja, a mão do Senhor veio sobre ele, o qual cingiu os lombos e correu. O homem estava de carro, não sei se era a cavalo, certamente, né, enfim, mas ele vai correr a cavalo, né, então ele vai correr adiante de Acabe, né, até a entrada, ou seja, ele vai na frente, né, assim, daquele que estava ali aparelhado, né, indo para aquele lugar de carro, ele vai chegar primeiro, certamente, né, porque vai à frente. E é assim que termina o capítulo 18 de 1 Reis. E eu quero já agradecer sua atenção, sua companhia nesse dia tão especial, né, assim, pois eu me alegro, sabe? Porque não é a mim, né? Longe de mim, tal coisa. Mas a voz de Deus que nós ouvimos juntos, né? Nesse encontro que só Deus faz, né? Pois é a Bíblia que nós estamos lendo, né? E eu quero te convidar a voltar amanhã de 7 horas, né? Nesse horário, pronto, né? Por volta desse horário nós já temos terminado, ou estamos terminando. Esse nosso propósito, né? De leitura de toda a Bíblia. Eu quero agora anotar o seu nome e nosso memorial, nosso Sefer, né, esse livro que a gente estava agora mesmo se lembrando, né, que está ali diante de Deus, de toda a sua, ele pediu que colocasse diante dele, Malaquias 3, né, Letícia, Ivone, querida, que alegria, era cedo ainda quando eu disse, Ivone, hoje temos leitura, não foi, Ivone? Jair, que alegria, queridos amigos, estar aqui, viu, Aure, Elaine, juntos, ouvindo a Bíblia, né, lendo a Bíblia. Elaine sempre lembrando, né, Gênesis, de onde nós partimos, e quão longe nós já chegamos, e com a ajuda de Deus, nós vamos chegar até Apocalipse, amém, queridos? Oi, Pri, com muita alegria, quero aqui registrar o seu nome, que certamente, né, Fran, já está registrado diante de Deus. Sim, e qual é o tratamento, queridos, que o Senhor dá para esses que o nome está lá, esse Sefer, esse livro memorial diante de Deus com o seu nome, o nome de todos aqueles que amam o nome de Deus, que honram o nome do Senhor. Pronto, o tratamento que Deus dá é o do pai ao filho obediente. E é ali que ele fala também sobre nós ser o seu tesouro peculiar ou particular, né, pessoal. Ellen Pacheco, Amandinha. Ai, que alegria, querido, você estar aqui. E amanhã, com fé em Deus, se Deus quiser, né, como a Bíblia nos orienta a fazer, Erivaldo, sim. Bem-vindo todo especial aos meninos, terapeuta Erivaldo. Tá certo, que o Senhor abençoe, viu? As obras de suas mãos, querido. Claudete, Cesaltina, lindona. Marisa.
É uma alegria imensa, viu, queridas? Estar aqui com vocês, sem tamanho. Cleide, Úrsula, Cleide, Úrsula Cristina, Úrsula, nome bonito. Sueli, não é Cleide, é Gleide, não é assim, Gleide, perdão, querida. Gleide, pronto, Úrsula, Sueli, G Mussolini, nome muito bonito, pronto, Sueli Bina, Mesquita, Antônio Mesquita, vou colocar Mesquita, tá, Antônio? Certo. Altees, e esse outro nome exatamente é em inglês, né, assim? Altees, com Z. Suzy Gomes, glória a Deus. O Wellington com U, né, Wellington Marques, Rosana, Rodrigo. Ei, Riso, já estamos lá no vermelhinho, né? Pronto, lá no vermelhinho, terminando aqui. O que a gente sempre disse por fé, hoje finalmente vamos terminando aqui o nosso encontro vai para lá, queridos. Já está lá Números, Deuteronômio, que foi a parte de Números que a gente atentou para isso, né, Riso? Pronto, aí já está lá Números completamente, né? Números do início ao fim, Deuteronômio, a Josué, Juízes, Ruth, a 1 Samuel, 2 Samuel e agora 1 Reis, né? Já estamos no 8º, já chegamos ao 11º, né, de Gênesis até aqui, mas lá no vermelhinho já estamos agora em 1 Reis, até o nosso último encontro, né? E daqui a pouquinho o de hoje, para quem também estiver passando ali, como nós aqui, né? Passando depressa, como disse Deus a Abacuque, que possa parar e ouvir de Deus também, ouvir a Bíblia, afinal é a Bíblia que está sendo lida, né, assim? Então, essa bandeira, eu ia colocar lá, vou colocar, tá, hoje vai, viu, Tibúcio? Que alegria, querido, que alegria te encontrar aqui novamente, viu, sempre. Eu sempre coloco o Tibúcio, agora foi tudo, foi. Clarice, com C, amém. E estamos também no outro, daqui a pouquinho tem um pedacinho da Bíblia aqui especial Dia das Mães, sempre tem uma pérola, uma pedra preciosa, né? Afinal, né, Alice Eduarda, a vontade de Deus é nos edificar sobre safiras, Quando a gente pensa no fundamento, pensa como pedra, mas que pedras são essas? Pedras preciosas, viu? Não é porque está no alicerce onde ninguém vê que é qualquer pedra, não, é safira, disse Deus. Cláudia, Patrícia. E aí como tá? Oi, Gleice Rodrigues, com C, pronto. O nome da minha irmã é como o seu, com 2 S's, Como tá, hein, Riso? O almoço do Dia das Mães. Stanisley Brito. Stanisley com Y Brito. Tá certo. Com S. Isso. Stanisleis. Amém. Vozes do Senhor. Amém. Nós estamos aqui, viu? Num só propósito. Maria Narciso, tá certo. Narciso com Z, tá certo. Graça. Gente, parece que todo condomínio vai almoçar fora hoje. Todo mundo indo almoçar com as suas mães, né? Eu também, só preciso preparar um feijão tropeiro, sabe? Bem mineiro,
Chegar lá, essa é a senha. Se eu chegar lá sem esse feijão, nem entro. Maria Rodrigo, tô anotando, tá? João Vieira, Creuza Moura, Maria Silva e João Vieira. Tanta, tá certo? Ou tanta, é isso. Ionara, com Y. Glória a Deus. Lucrécia Soares, com Z. Lucrécia. Aqui. Vamos lá, Vicente. E Águida, com G mudo. Águida Laís. Que nome lindo, Águida. Muito bonito. Pois bem, nesse dia 12, né, que o Senhor já fez, amém? Né? 133 da nossa viagem por 2024, nós lemos primeiro a Reis, os capítulos 17, não foi assim? E o 18, amém? E amanhã estamos de volta a partir das 7 horas, seguindo a nossa viagem. Restam apenas 19, 20, 21, 22, 4 capítulos para terminar a primeira Reis. Quem sabe amanhã mesmo a gente termina, né? Assim, queridos. Que eu tenho compromisso de manhã e de tarde, mas nós vamos estar aqui sempre, né? Nesse horário que nós temos firmado diante de Deus, de 7 horas, tá certo? Pra gente aproveitar bem o nosso tempo juntos. Olha só. Se a gente não terminar amanhã, depois de amanhã, a gente já tem terminado a primeira Reis, já partiremos para, ou montaremos, né, acampamento em segunda Reis. Quero muito te agradecer pela companhia, pela atenção, viu, Luiz? Luiz Augusto, eu anotei seu nome, Luiz. Deixa eu colocar aqui, se você ainda Augusto, tá certo, Luiz Augusto. A paz do Senhor, viu, Luiz? Sejam todos bem-vindos, queridos, né, ao pedacinho da Bíblia, para você que chegou hoje, né? Quero muito agradecer aos 16, né, assim, 16. E eu quero aqui declarar, não é? Pela fé. Vou dizer que nem Elias, já ouço o ruído, né, de abundante chuva. O que mais ele disse? Com apenas, né, aquele pequeno sinal, né? Uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Ele vai dizer: aparelha o teu carro e desce, porque para que a chuva não te detenha. Então, nesse ato de fé eu quero sim, amém? Declarar que esse será o número que nós chegamos hoje, temos chegado, né, Jair, meninas, Aure. Sim, queridos, eu fiquei orando por Nadir, né? Oremos por ela. Hoje ela não pôde chegar e foi a última coisa que ela disse, não foi? Que estava precisando de oração. Vamos orar por ela, amém? E vamos festejar. Sim, eu ia dizer. Pronto, chegamos a 17. Esse será o número de seguidores. De quem? Nosso? Não, né? Da Bíblia, né? De pessoas que amam a Bíblia, que amam a Deus, como eu e você, amém? Que tem esse depósito de Deus. Ontem em oração o Senhor dizia isso, eu amei, que tem esse depósito, que tem esse tesouro de Deus em nós, né? Pois a Bíblia diz que o nosso coração é um depósito, e tem um depósito que é mau e o outro que é bom, né? Assim, e eles não podem estar vazios, né? O bom depósito não pode estar vazio. Então, de pessoas que como eu e você, né? E há muitos por aí, querido. Há 700 que não se dobraram, há 100 que estão em cavernas ali, né? Protegidos, né? Guardados pelo Senhor para um tempo, não é? Então, muitos serão aqueles que o Senhor há de acrescentar, né? Assim, e de levantar também essa bandeira que é nossa, de todos nós, né? Assim, não é o nosso nome, não é um monumento, não para nós como fez, né? Saul, não. Mas esse será o número de seguidores. Se você crê, você pode dizer um amém? De seguidores do pedacinho da Bíblia, né? Tanto nessa rede como nas redes vizinhas ou em outras, né? Que enquanto o Senhor nos der vida, saúde, né? Assim, favor, enquanto Ele nos ajudar a chegar, né? Assim,
esta é a nossa missão, né? O nosso propósito, então, enfim. Esse será o número de seguidores do Pedacinho da Bíblia, de pessoas que, como eu e você, têm um bom depósito de Deus em seu coração, que o seu coração é um bom tesouro, né, assim, ou um tesouro de Deus, né, com pérolas, pedras preciosas, que faz dessa pessoa uma boca de Deus na terra, um profeta de Deus na terra, que quando fala, sempre fala, né, de acordo com, como disse Elias, com a palavra de Deus, e Deus responde imediatamente, né? E sinais, né, seguem essa pessoa, uma pessoa cheia de fé, de atos de fé, né? Então não poderíamos terminar diferente. Eu te agradeço, Senhor, por me dar essa coragem, né? Porque o meu receio é de pensar que não é é para Deus, né? Assim, então esta bandeira é a Bíblia, né? E muitos serão, muitos, né? Eu sei que os tempos, né, são difíceis e trabalhosos, mas ainda há muitas pessoas que amam a Deus e seus caminhos, né, que vivem de acordo com seus preceitos, suas instruções, seus conselhos, e que vão amar seguir o pedacinho da Bíblia, né, e ser edificado. Amém, queridos? Então vamos lá honrar a nossa mãe, né? É assim, e amanhã estamos de volta. Amém? Patrícia, Riso, até amanhã, querida, se Deus quiser, com fé em Deus. Amanhã estamos de volta seguindo a nossa leitura e eu quero pensar aqui, com a ajuda de Deus, nós vamos concluir amanhã o primeiro Reis, mas se não, né, vamos continuar. E ainda nesta semana, né, assim, vamos estar acampados em segundo Reis. Amém? Segue o vermelhinho lá também, amém? Né? É sim. Glória a Deus. A paz do Senhor, Patrícia, até amanhã, tá certo? Bom apetite, bom almoço e vamos fazer. Hoje nem é difícil, amém? Nesse dia que o Senhor já fez, nem precisa disso, Ele já fez, já passou por aqui, já depositou todo o necessário, já estava aqui reservado, guardado especialmente para você e para sua casa, viu? Né? E como Deus diz lá no Salmo 118, esse é o dia que Ele fez, com o qual Ele nos presenteou, é por isso que, né, se chama presente. Festejemos, amém? Nos alegremos nele, né? Hoje, especialmente pela vida da nossa mãe, estando ela conosco ou não, é motivo da gente agradecer ao Senhor pela vida dela, amém? Lembre-se que ela receba o reconhecimento que merece por tudo que faz ou fez, né? Assim seja por todos parabenizada publicamente, hein? Né? Adorne, amém? Diz uma outra versão, a sua vida com elogios. É assim que termina o livro de Provérbios. Então tá, até amanhã, queridos. Glória a Deus, nós te agradecemos, Senhor. Não estaríamos aqui se o Senhor não estivesse nos reunindo. E é assim, vocês já sabem, ela vai quando quer. Jesus. Oh.